A dor de cabeça crônica afeta cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil e mais de 80% se automedicam. Já a enxaqueca atinge quase 16% da população. A maioria é de mulher. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber o médico Dr. Márcio Natão, um especialista em cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Márcio. Um prazer estar aqui. E eu quero começar sabendo qual a diferença, de cefaleia, enxaqueca, enfim. Como que alguém pode identificar uma situação ou outra? Ótimo. Então, cefaleia é o nome científico que a gente dá para dor de cabeça. Então, toda dor que acontece na cabeça é uma cefaleia. Enxaqueca não é qualquer dor que tem na cabeça. Enxaqueca, na verdade, a gente pode dizer que é uma condição, é uma doença em que a pessoa tem vários sintomas, entre eles a dor de cabeça. Mas existem vários outros sintomas na enxaqueca. A luz incomodando pode ser um sintoma, barulho incomodando pode ser outro, náusea pode ser um outro sintoma. E o que acontece na enxaqueca, como não é uma coisa pontual, a pessoa tem episódios de dores de cabeça junto com os outros sintomas ao longo da vida. Isso é a enxaqueca. Não é a única doença que causa dores de cabeça, mas Márcio, a que gera mais impacto em qualidade de vida, porque ela é muito comum e ela pode gerar dores que são muito intensas e muito frequentes. Isso tudo gera uma condição que impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Agora, 80% das pessoas que têm dor de cabeça, elas se automedicam. E às vezes a automedicação começa a ser frequente. Uhum. Isso pode mascarar uma enxaqueca ou alguma outra dor importante? Sem dúvida. O que você trouxe é muito relevante. A automedicação é a coisa mais comum. Existem situações pontuais. Por exemplo, a pessoa que tem um quadro de uma gripe leve, ela pode ter uma dor de cabeça. Não necessariamente ela precisa passar com um neurologista num cenário como esse. Agora, o que você trouxe, Márcio, que é fazer isso repetidas vezes, isso é sinal de que existe alguma outra causa. Essa causa pode ser enxaqueca. E a relação do excesso de analgésicos, o excesso de uso de analgésico indiscriminado com enxaqueca, ela é a seguinte: essas pessoas podem começar a ter dor de cabeça induzida pelo analgésico. Sério? Isso é um diagnóstico chamado de cefaleia por uso excessivo do analgésico. E muitas vezes a causa inicial é uma enxaqueca que não foi identificada, que não foi tratada. Uhum. Então, a máxima que a gente tem dentro da neurologia, dentro da medicina quem tem dores de cabeça recorrentes tem que procurar ajuda. E até tem um número que a Sociedade Brasileira de Cefaleia divulga, que é 3. 3 é demais, é a campanha. Se você tem mais de 3 dias de dor de cabeça por mês, por 3 meses, você deve procurar ajuda. Isso pode ser enxaqueca, pode ser alguma outra condição que não é enxaqueca. Inclusive, existem causas que são mais graves do que a enxaqueca. Agora, a maioria desses medicamentos para dor de cabeça, ele contém cafeína, certo? É verdade, muitos deles têm. Então eu vou aproveitar, a gente tem um caçador de mito aqui, que vai até as ruas para descobrir. Você acha que o café, ele provoca enxaqueca ou não? É mito ou verdade? Boa pergunta, Márcio. Até fiquei curiosa. Eu acho que pode provocar um pouquinho de dor de cabeça, talvez em excesso. Vamos ver o que o pessoal acha disso. Não sei responder, acho que sim. Eu não sei, pelo excesso de cafeína, talvez. Você sente dor de cabeça quando toma café? Quando eu não tomo, eu sinto falta dele. Acredito que não, acho que pode ajudar muito no dia a dia, principalmente quando você estiver cansada. Olha, não. Eu costumo consumir bastante café, eu adoro café, de manhã, de tarde. Nunca tive problema com isso, não, pra mim não. Eu acredito que não também. Eu sempre tive enxaqueca, muita enxaqueca e nunca não tomava café. Agora eu tomo bastante café e nunca mais tive dor de cabeça. Então eu acho que não. E um cafezinho salva, né? Salva o dia, com certeza. Muito importante, tem que começar com ele, né? Com excesso, bastante. Gera ansiedade, então um problema grande. Você consome bastante café? Olha, até um mês atrás, era umas 5 xícaras grandes por dia. Teria pressão alta, ansiedade, falta de sono. Aí eu passei para 1 xícara de manhã só. Melhorou bastante. Melhorou a disposição, melhorou a concentração, porque você fica rápido, mas não fica focado. E aí, Atala, conta pra gente, é mito ou verdade? E se for, qual alimento pode prevenir a enxaqueca? Bom, eu não sou especialista no assunto, eu arriscaria que não. Mas qual a relação da cafeína com enxaqueca? Falar que o café causa enxaqueca está errado, é um mito. Agora, existe sim uma relação.
A cafeína está presente em alguns analgésicos porque efetivamente ela pode ter um efeito analgésico na dor de cabeça da enxaqueca. Então isso pode acontecer. Então ela não é uma causa de dor de cabeça. Agora, assim como o excesso de analgésico pode induzir uma piora da enxaqueca, o excesso de cafeína também pode gerar piora da enxaqueca. Mas a gente tem então que pensar o que é excesso de cafeína, né, Marcos? Exato. Não é qualquer quantidade de cafeína. Em geral, o que é considerado seguro, que não vai gerar uma piora da enxaqueca, é até 3 doses de café. 3 doses sendo 3 xícaras médias, né? Não 3 baldes de 3 baldes de café. E aí, quando você fala da cafeína, do café, a gente sempre tem a opção do descafeinado. Pode ser uma opção? É uma excelente opção para uma pessoa que gosta de café, gosta do sabor, mas que acaba consumindo muito mais do que isso e está enfrentando problema de dor de cabeça crônica. Nesse caso, o descafeinado pode ser uma alternativa. Agora, uma coisa importante de ressaltar também, a pessoa que já está em uso muito frequente e intenso de café, se ela para de uma vez abruptamente, isso pode gerar dor de cabeça. Ela pode ter uma dor ali de uma síndrome de abstinência à cafeína mesmo. Então, a pessoa que está usando muito mais do que 3 xícaras por dia, a recomendação que eu faria é de diminuir aos poucos, exatamente. Você pode diminuir ali 30% a cada 3, 4 dias e geralmente isso vai ser suficiente para não ter um quadro de uma abstinência que pode piorar a situação. Beleza. Aí quando a gente fala, por exemplo, da enxaqueca, existe realmente uma prevalência maior nas mulheres e aí causa genética? O que explica essa situação? Excelente pergunta. Existe. Embora muitos homens tenham enxaqueca, a gente estima que entre os 20 e 50 anos de idade, 1/4 das mulheres vão apresentar a enxaqueca. Então, ela é mais comum. E entre os 20 e 50 anos de idade, isso aponta exatamente para a fase em que a mulher tem os ciclos menstruais. Então a gente sabe que essa flutuação dos hormônios femininos, a questão dos hormônios sexuais femininos, ela sim, ela influencia a enxaqueca. Ela não é a causa, Márcio, porque quando a gente olha para antes da mulher ter a primeira menstruação e depois que a mulher entra na menopausa, e óbvio, para o homem que não tem esses ciclos femininos, a gente não encontra ausência de enxaqueca. Essas pessoas também têm enxaqueca, mas piora nessa fase da vida da mulher. Esse é a principal pista que diferencia por que as mulheres têm mais enxaquecas do que homem. E uma outra coisa que acontece é, as mulheres quando têm os ciclos menstruais, tendem a ter as piores crises, mais intensas, mais duradouras, que respondem pior ao analgésico justamente no período da menstruação. Aí você falou de ciclo menstrual, né? E existem também alguns hábitos relatáveis para as mulheres nessa época que aliviam, por exemplo, o consumo de chocolate. O consumo de chocolate tem relação com dor de cabeça? Olha que interessante. No caso da enxaqueca, é um mito também que as pessoas carregam, que na nossa sociedade é difundido. As pessoas acham que quando elas comem chocolate, elas têm dor de cabeça por isso. O que os estudos mostraram nos últimos 20, 25 anos é o seguinte: quando você acompanha as pessoas e vai observando os hábitos delas prospectivamente, daqui para frente, você não consegue estabelecer uma relação real entre consumir chocolate e ter crise. Só que tem um detalhe muito interessante, Márcio. A gente descobriu que antes da pessoa começar a dor de cabeça, ela já pode ter outros sintomas da enxaqueca que são menos conhecidos. Vou te dar 2 exemplos. Bocejos. Muitas pessoas que vão começar a ter a dor de cabeça da enxaqueca ficam bocejando ali. Outro exemplo, alteração cognitiva e comportamental. Dificuldade de raciocínio, irritabilidade. E um outro sintoma que pode aparecer é a alteração do apetite, que é uma alteração do tipo, a pessoa fica com uma fissura por alimentos hiperpalatáveis, que são o quê? Exatamente muito doces, muito gordurosos. Então isso pode ser mais um sintoma do início da enxaqueca, antes da dor, do que até uma causa da dor de cabeça. Agora, em relação à alimentação, principalmente falando de enxaqueca, dor de cabeça, mas principalmente enxaqueca, existe uma alimentação mais recomendada, uma alimentação que pode diminuir a incidência, não? O que a gente tem hoje é a ideia de que não existe nenhum alimento proibido, não existe nenhum alimento que seja causa da enxaqueca. Mas, por outro lado, nenhuma alimentação à base de chocolate e gordura de má qualidade vai ser boa para o cérebro. E o cérebro é o órgão que sofre com enxaqueca. Então,
todas aquelas recomendações que a gente está acostumado a ouvir de saúde, por exemplo, descascar mais do que desembalar, ter uma alimentação rica em vegetais, um prato colorido, alimentação em horários regulares, muita hidratação, tudo isso vai fazer bem para o cérebro da pessoa. A hidratação é importante. Super importante. É muito comum a gente ver pessoas que consideram, inclusive, que se hidratam bem, mas que tomam muito pouco líquido, especialmente água. Pessoas que tomam ali 1 litro, 1,5 litro por dia, que é muito pouco. A gente está falando de uma recomendação hoje em dia de pelo menos 2 litros de água e dependendo do tamanho da pessoa... E dependendo do nível de atividade física, isso acaba tendo que ser aumentado. Exato, aumentar bastante. E sono? Puxa vida, sono é extremamente... Tem relação com o aumento de crises? Tem relação com melhor qualidade de vida em relação às dores de cabeça? Tem muita relação. E a gente está entendendo cada vez melhor por que tem essa relação. Então, assim, quando a gente olha para as pessoas que têm enxaqueca e passam a ter 10, 15, 20 dias de dor de cabeça por mês, a maioria dos dias as pessoas estão com dor de cabeça, que é o que a gente chama de enxaqueca crônica. E é muito comum na nossa sociedade, embora ainda não seja a maioria das pessoas que têm enxaqueca, a gente vai encontrar problemas do sono que vão desde as pessoas dormirem poucas horas, privação de sono, que é extremamente comum, né, Márcio? Muito. Dormir menos de 8 horas é a coisa mais comum que eu vejo no meu consultório. Outros problemas, insônia, a pessoa, não é que ela se programa para dormir pouco, é que ela deita e ela não consegue pegar no sono, ou ela acorda mais cedo do que ela planejava. E a apneia do sono. Todos esses problemas, eles podem estar ali na raiz, não da existência da enxaqueca, eles não são causa da enxaqueca, mas da piora da enxaqueca. Piora do quadro. E aí quando a gente trabalha... Você diz piora, você diz maior frequência e crises mais intensas? Exatamente isso. Maior frequência, crises mais intensas, pior resposta quando a pessoa toma um analgésico. Tudo isso está mostrando piora da enxaqueca. E o sono pode ser um dos motivos para isso acontecer, um sono ruim. E aí, hoje a gente já entende um pouco melhor por quê. A gente sabe que o cérebro ele entra num estado de limpeza das células neuronais mesmo, durante o sono, que não acontece quando a gente está acordado. Então, imagine só se a gente parasse com a limpeza urbana, parar de tirar lixo de casa. O que acontece depois de uma semana? Está lotado, não tem como. É isso. E é isso que está acontecendo com o nosso neurônio quando a gente não oferece para ele tempo suficiente de sono. E aí, falando em neurônio e não dá descanso para ele, hoje tem um uso excessivo de tela. E aí eu queria te perguntar, a proximidade da tela pode causar dor de cabeça? O uso excessivo de tela, ou seja, hiperestimulando o seu cérebro o tempo inteiro, isso também pode levar a crise de dor de cabeça ou enxaqueca? A gente tem alguns estudos que ainda são iniciais apontando para essa relação de uso excessivo de tela e piora de enxaqueca. Existem pistas diferentes de por que isso pode estar acontecendo. Tem um elemento que é a própria tela, né? Ou seja, o que é a tela? É um canhão de luz na nossa retina. Especialmente quando a gente, por exemplo, está de noite, isso não é uma boa ideia, porque você atrapalha muito o fluxo de hormônios como a melatonina. Hoje em dia, um monte de gente toma melatonina, mas é importante saber que 100% das pessoas produzem melatonina. E a gente só produz a melatonina quando a gente está exposto ao escuro da noite. E se a gente começa a ter excesso de tela, a gente diminui o uso, a produção, inibe a produção. E a melatonina e o ciclo da melatonina é muito importante também para o funcionamento adequado do cérebro. Pode ser uma das causas. Mas tem um outro ponto que eu acho que é muito importante de a gente lembrar quando a gente fala de excesso de tela, que você trouxe bem. No final das contas, não é só a tela, mas é o que a gente está vendo na tela. Geralmente a gente não está falando de livro, né, Márcio? Não. A gente está falando de coisas que geram um comportamento, uma habituação do nosso cérebro de ficar passando o tempo inteiro, de super dinâmico. Muito rápido, né? E muito conteúdo estressante, né? Exatamente. Como que isso atua sobre a nossa capacidade de atenção? Como que isso atua sobre a nossa capacidade de controle de estresse? E isso tudo, de forma indireta, pode acabar gerando um quadro de ansiedade, influenciar o sono. E aí fica óbvia a relação que isso vai tendo com a enxaqueca também. O excesso de cortisol, de hormônio do estresse, pode ser um gatilho para você ter dor de cabeça e enxaqueca? No final das contas, ele é um marcador, né? Porque a gente sabe que o excesso de estresse, sim, ele é um veículo de piora da enxaqueca. Inclusive,
recentemente um congresso que foi nos Estados Unidos de cefaleia, eles tiveram uma aula inteira sobre como traumas importantes na vida da pessoa influenciam a pessoa a piorar com enxaqueca crônica. Isso tem a ver com essa liberação de cortisol, é um dos marcadores, né? Existem vários processos que acontecem com um trauma psíquico e isso pode sim ser um motivador de piora da enxaqueca. Bom, agora eu vou entrar num assunto que eu gosto muito, que é a atividade física, mas antes eu vou chamar a Joana para saber se fazer atividade física para quem tem dor de cabeça é uma boa ideia. Vamos lá, Joana, vai no Saia do Sofá. É verdade, Márcio, sempre tem que ter um jeito de sair do sofá. E quando o assunto é dor de cabeça, uma caminhada de leve, assim, contemplativa. A minha não está contemplativa porque eu estou dentro da academia, mas eu posso colocar um filminho aqui e ficar assistindo. Já é legal. Por quê? Porque a caminhada vai melhorar o fluxo sanguíneo e aumentar a oxigenação no cérebro. Isso pode ser benéfico para quem tem uma dor de cabeça leve. Mas presta atenção, dor de cabeça leve. Que se for uma dor de cabeça muito forte ou quase uma enxaqueca, qualquer movimento pode fazer mal. Então não é para fazer nadinha. Agora, se a sua dor de cabeça é bem leve, a atividade física pode sim contribuir para a melhora. Pode ser uma caminhada, pode ser uma natação bem suave, pode ser até mesmo uma musculação, mas tudo, ó, com calma, com cuidado, para não piorar o quadro de dor de cabeça. E claro, não esquecer de manter a hidratação durante essa atividade física, mesmo que de leve, mesmo que você esteja suando pouco, a hidratação é fundamental para não piorar a dor de cabeça, ou quem sabe até para melhorar. Tchau, Márcio, é contigo agora. E essa relação da atividade física, a Joana estava falando aqui no Saia do Sofá, estava falando que o estresse ele pode ser alguma coisa que aumente ali a frequência, as crises de enxaqueca e tal. Você estava falando do sono. O sono ele também pode ser um agravante nessa situação. A atividade física, ela atua diminuindo o estresse, melhorando a qualidade do sono. Como que a atividade física entra num contexto? E mais importante, se eu tenho uma dor de cabeça leve, faço ou não atividade física? Vamos lá. São duas excelentes colocações. A primeira a gente sabe que a atividade física se relaciona com enxaqueca e cada dia existe mais evidência disso. Até ao ponto de eu dizer que se a pessoa tem um problema de estresse, um problema de sono e não faz atividade física e tiver que mexer em um deles, a minha recomendação é começar pela atividade física. Justamente porque, como você colocou, se a pessoa passa a fazer atividade física, ela vai também ter um efeito sobre o sono positivo e sobre o controle de estresse e diretamente sobre redução de dores de cabeça na enxaqueca. Agora, existe o que você colocou. A pessoa que está com dor de cabeça, ela tem enxaqueca, ela nem todos os dias tem dor de cabeça. Quando ela não tem dor de cabeça, já sabemos, vale a pena fazer atividade física. Mas aí no dia que ela está com dor de cabeça, aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de bom senso. Por quê? Se a pessoa está com uma dor leve, é muito possível que ela vá fazer atividade física e ela melhore da atividade física. Isso é comum. Seria indicado uma atividade física mais leve a moderada? Com certeza. No quadro em que a pessoa está com dor de cabeça, maneirar em relação à intensidade pode ser uma ótima escolha. Por outro lado, se a pessoa está com uma dor de cabeça intensa, Márcio, é comum que qualquer movimento piore a dor de cabeça. Nesse cenário, a pessoa tem que escutar o corpo, ouvir e atender a demanda do corpo naquele momento, que não é fazer atividade física. Então, se a pessoa está em crise intensa de enxaqueca, não é recomendável forçar e fazer atividade física, especialmente vigorosa. Nesse cenário, é repousar, tratar a crise conforme que foi acordado com o médico e, quando melhorar, vai ter a chance de fazer atividade física. Se estiver melhorando, se estiver bem, tiver a oportunidade de fazer atividade física, vale a pena. Mas na fase leve, muitas pessoas me relatam, inclusive isso, que melhoram da dor de cabeça quando vão fazer. Aí, ok, a pessoa tem ali enxaqueca, tem dores de cabeça frequente. Você fazia atividade física com regularidade, né? E isso, vamos acreditar que vai melhorar um pouco a qualidade do sono, vai diminuir a quantidade de estresse. Esse combo do estilo de vida, ele pode ajudar a diminuir muito a frequência e a intensidade? Sem dúvida pode ajudar a diminuir. Existem razões pelas quais isso acontece que a gente já compreende. A atividade física, por exemplo, como você sabe, né, Márcio? Ela é responsável por gerar liberação de mediadores
ou seja, de substâncias no nosso organismo que vão promover uma melhora, uma reparação dos neurônios. Então, existe uma ação direta da prática de atividade física sobre o funcionamento das células dos neurônios. Existe ainda influências indiretas, a melhora do condicionamento cardiovascular melhora a capacidade neuronal e isso também vai ter implicação. E na prática, quando a gente olha para os estudos que se perguntam, fazer atividade física diminui os dias que eu tenho dor de cabeça? A resposta é sim. Sim. É sim. Existem cada dia mais estudos recentes. Diminui a intensidade também, Márcio? Não existe uma avaliação tão clara nesses estudos, porque a intensidade ela acaba tendo uma avaliação muito indireta, subjetiva, exatamente. Mas eu posso dizer da minha experiência que os pacientes percebem diminuir a intensidade. O que acontece na enxaqueca é que quando ela vai melhorando em bloco, Márcio. Vai baixando a intensidade, vai diminuindo a frequência, vai diminuindo o impacto que tem nas atividades, melhora a resposta que a pessoa tem ao analgésico, uma coisa que eu ouço muito, a pessoa faz um tratamento medicamentoso, não faz atividade física, não cuida do sono, aí de repente melhorou com o remédio, mas ainda tem uma quantidade de dias. Começa a fazer atividade física, aí ela vem me contando assim, antes eu precisava tomar 2, 3 analgésicos para melhorar a dor. Hoje, eu tomo o primeiro analgésico no início, sumiu. Existe a possibilidade de, com um estilo de vida, eu não precisar de analgésico ou esse uso ser muito pontual? Olha, depende de onde a pessoa está saindo. Eu acho que todas as pessoas que têm enxaqueca vão se beneficiar de uma melhora do estilo de vida. A dúvida é, dependendo de onde a pessoa está, ou seja, se ela já tem muitos dias de dor, provavelmente isso não vai ser suficiente. Além do estilo de vida, ela vai precisar, pelo menos por um tempo, de um tratamento medicamentoso. Agora, se a pessoa tem enxaqueca e tem poucos dias de dor e já se atenta a isso, começa a cuidar do estilo de vida, ela tem uma chance grande de nunca vir a precisar de um tratamento contínuo, prolongado, para diminuir as crises de enxaqueca. Já os tratamentos pontuais de crise, os analgésicos, e existem outros, não são só analgésicos, existem medicamentos que são específicos para tratar a crise de enxaqueca, por exemplo. Esses medicamentos, para quem tem enxaqueca, é importante que essa pessoa também tenha a tranquilidade de saber usar da forma correta, na quantidade certa, ao longo da vida. Porque também não é um problema essa pessoa usar ao longo da vida. A questão é, se você tem isso e cuida do estilo de vida e a enxaqueca é bem controlada, a pessoa não vai ser uma pessoa que se considera doente, Márcio. Ela tem uma condição de vida. E toca a vida normal. É como uma pessoa que tem uma asma muito leve. Quando ela gripa, ela tem que usar uma bombinha. Fora isso, ela está muito bem. Agora, hoje você tem uma proliferação de informação. E na saúde não é diferente. É verdade. E aí, outro dia eu estava vendo a questão dos shots. Né? Shot para imunidade, shot para emagrecer. E me chamou a atenção esses shots para melhorar, né, crises de dor de cabeça, de enxaqueca. Você falou que não existe um alimento milagroso, assim como não existe um alimento gatilho que vai fazer com que você desenvolva enxaqueca. Sim. É para tomar cuidado com esses shots, com essas medicações caseiras, porque isso pode, às vezes, mascarar uma situação mais complicada? Sem dúvida nenhuma. A maioria desses shots, eles não tem nenhum tipo de comprovação científica e isso significa que a gente não sabe a repercussão daquilo. E a gente, como você falou, pode estar tentando algo mais natural, mas deixando de reconhecer algo que pode ser uma enxaqueca que atrapalha muito a qualidade de vida ou pode ser uma doença mais grave. Até existem, Márcio, alguns suplementos alimentares considerados viáveis para formas mais leves de enxaqueca. O magnésio, por exemplo, a coenzima Q10, a riboflavina. Eu falei 3 substâncias, todas elas com pequenos estudos que têm algum grau de possível melhora. Em coadjuvante. São totalmente coadjuvantes. Não dá para achar que vai usar essas medicações e a enxaqueca vai resolver com isso. Então é exatamente isso. Tem estudos que mostram alguma melhora, mas muito cuidado com a promessa que está sendo feita a partir disso. O poder, por exemplo, de mudança de estilo de vida com cuidado do sono e atividade física é muito maior do que qualquer substância natural que a pessoa pode ingerir. Muito bacana. Bom, quero te agradecer porque grande parte da população sofre com dor de cabeça, boa parte tem
enxaqueca, e deu para ver que, claro, uma boa orientação, medicamento correto, na hora certa vai fazer diferença. Mas a gente também não tem como terceirizar o nosso estilo de vida, e você falou da importância que o estilo de vida tem. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversar com toda a sua audiência aqui com você. Valeu, Márcio. Hoje o Viva Bem vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você curtiu esse programa e claro que você conhece alguém que tem dor de cabeça ou que sofre com crises de enxaqueca, então você já pode compartilhar esse programa porque ele está disponível em todas as plataformas da Jovem Pan e no YouTube da Jovem Pan News. E claro, você também pode escutar no Spotify e não esqueça de compartilhar. Semana que vem o Viva Bem está de volta. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.